Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Atlético falha no fim e perde pontos importantes. O Inter completa mais um jogo sem vencer, mas mostra que a solução está na base. Muita coisa pra gente falar desse empate entre Inter e Galo no Mineirão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Jogo movimentado, 2-2, mas o resultado nem tanto, né? O Galo, que estava vencendo o jogo de virada, falhou no final e viu o São Paulo se distanciar. O tricolor paulista chegou a 47 pontos e ainda tem um jogo a menos. E o Galo parou nos 43 e estava vencendo o jogo. Até que o Alan e o Hever bateram cabeça e entregaram a bola para o ataque colorado. E o garoto Peglo, de 18 anos, marcou o seu primeiro gol com a camisa colorada. E esse gol, essa entrada do Peglo, diz muito sobre o que eu preciso falar em relação ao Internacional na partida e para a sequência. Mas antes, deixa eu falar do Atlético Mineiro, daquele estilo Jorge Sampaoli, que montou uma escalação daquele jeito que a gente gosta, né? Com três zagueiros, o Igor Rabelo, o Hever e o Gabriel, jogando só no campo defensivo. E o campo ofensivo, né, com os dois laterais praticamente como pontas ou armadores, né? O Guga e o Guilherme Arana, eles se somam ao Alan e o Johan, que também cai pelos lados ou centraliza, ficam um 3-4-3, três atacantes lá na frente, com o Keno muito agudo pelo lado esquerdo, e o Vargas e o Sacha. O Vargas não joga aberto, nem o Sacha. Eles jogam praticamente como dois centroavantes ou jogadores enfiados, vindo de trás, centralizando, confundindo a marcação. Mas por vezes acabam até se deslocando, mas quem caía mais pelo lado direito ou era o Guga ou era o Johan, que também se somava ao meio para poder armar o jogo. É um time muito bacana de ver nessas formatações táticas aí do Atlético, mas que cabe a crítica, porque não adianta você ter três zagueiros e ainda ser vulnerável defensivamente, né? O Igor Rabelo, que tirou várias bolas aéreas, né, tentadas pelo Inter, deixa o Yuri Alberto cabecear sozinho praticamente dentro da área. E no segundo gol, então, nem se fala, né? É uma falha bizonha da defesa atleticana. E que sai também pelo lado direito ofensivo do Inter, defensivo esquerdo, em que o Atlético praticamente deixou o Inter ali no segundo tempo criar várias oportunidades. Então, o Atlético ainda precisa ser mais regular e mais consistente se quiser disputar o título, porque concorrência vai ter. O Grêmio está chegando, o Palmeiras está consistente também, o São Paulo está disparando, então o Atlético precisa corrigir essas questões. Agora, qualidade técnica ou ofensiva, a gente sabe que o time tem. No lado colorado, o resultado, gente, que até em determinado momento o Inter estava com a derrota, estava caindo para a 8ª colocação. Se vencesse o jogo, chegaria no G4, porque mesmo com o mesmo número de pontos do Grêmio, chegaria a 40, ainda ultrapassaria o arquirrival nos critérios. Mas no final das contas ficou no G6, então aquela coisa, né? Poderia ser pior, mas diante das circunstâncias, até tem que celebrar. O Atlético é um concorrente a título, o empate fora de casa assim não é visto como um mau resultado. O problema é a sequência, né? São 7 jogos do Inter sem saber o que é vencer, é uma sequência muito ruim, mas o jogo de hoje eu acho que a gente precisa contextualizar, até pela escalação adotada pelo Leomir, auxiliar do Abel. O Abel está recuperado da Covid, felizmente, mas ainda não estava no banco. E aí a escalação teve algumas coisas que eu custei a entender. O Thiago Galhardo, embora não esteja numa fase interessante, perdendo pênaltis e tudo mais, na reserva. O Leandro Fernandes. O Yuri Alberto, ok, sabemos que é titular, até marca o primeiro gol e joga bem. Acho que o Yuri Alberto é titular ao lado do Galhardo, né? Não o Galhardo no banco. O time não teve armação, porque 2 volantes de contenção, de novo. Musto, que fez um gol contra ainda para ajudar. Musto e Lindoso, Musto e Dourado. O Lindoso entra no segundo tempo no lugar do Musto. Musto e Dourado. Patrick e aí o Marcos Guilherme, né, que até deu uma assistência caindo pelo lado direito, que é a dele, né? Que é a dele. Mas quem mais para armar o jogo? E aí você vê que quando entra no segundo tempo o Peglo, o Praxedes, o Maurício, será que não é a hora de apostar nos garotos? E o Heitor, por que o Heitor banco do Rodinei? O Rodinei tomou um calor do Keno. Acho que o Keno até foi só substituído por conta das rusgas ali que ele estava tendo com o lateral colorado. Mas o Heitor, para mim, deveria ser titular no lugar do Rodinei. E na defesa, a gente falou tanto do Zé Gabriel deslocado
pelo lado esquerdo, né, junto com o Moledo, que ele não sabe jogar ali, bateu cabeça no último jogo com o Wendel e tudo mais. Aí quando o Cuesta volta, ele pode voltar para sua posição de origem, entra o Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel ficar no banco. Tudo bem, acho que como teste vale, né, um garoto também, o Lucas Ribeiro aí para poder jogar ali no sistema defensivo. Mas o Inter até não fez um mau jogo, tá? Eu acho que o Inter até surpreende o Atlético em alguns momentos, né, no primeiro tempo, tanto que sai na frente, só que depois, né, porque o Atlético empata logo na sequência, num cruzamento do Hever em que o Musto tenta cortar e faz contra. O Musto, vou te falar também, né, uma nuvenzinha sobre a cabeça dele. Aí o jogo fica com o Atlético com muita posse, né, nesse sistema ofensivo, chegando muito, mas o Lomba até que, né, não faz grandes defesas, assim, não é uma chegada muito forte. E o Inter apostando muito mais nos contra-ataques. Depois vem o segundo tempo, e aí o Galo chega à sua virada, né, através do Keno na sua jogada característica pelo lado esquerdo, servindo o Johan, e aí o Atlético faz o seu segundo gol. Porém, depois disso, o Inter volta para o jogo. E aí, não que o Inter tenha mais posse, não, mas o Inter começa a se lançar um pouco mais, e o Atlético oferecendo muitos espaços, né, para o Inter poder criar suas oportunidades. Ali pelo lado direito onde sai o gol do Peglo, o Atlético já tinha oferecido várias chances, e aí cabe a crítica, né? Porque o Sampaoli, que tem muita qualidade, tem esse jeito intenso de jogar, joga com 3 zagueiros, não pode dar tanto mole, né? O Igor Rabelo vinha tirando várias bolas no sistema defensivo, de repente o Yuri Alberto cabeceia lá com muita liberdade. E aí no segundo gol foi uma falha bizonha, né, do Alan com o Hever, a ponto, e não foi a única, né? A ponto de deixar o Peglo com liberdade ali, mas não foi a única. O Thiago Galhardo já tinha tido outras oportunidades logo depois que ele entra. Só que o Galhardo, olha só, o Galhardo quando entra, ele entra pelo lado direito. Ele entra pelo lado no lugar do Leandro Fernandes, né? E o Yuri Alberto, por ser centroavante, fica lá fixado. Quando foi, em que posição jogava o Thiago Galhardo, na função que o consagrou nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada, que o levou à seleção brasileira? Como 9. O Yuri Alberto não pode se deslocar, eles não podem jogar juntos ali, chegando de trás, tendo a chegada de jogadores de lado para poder servir esses caras. O Thiago Galhardo tem que jogar dentro da área. É ali que ele tem feito gols, que ele fez gols, que ele é o artilheiro do campeonato. Vejam que ele entrou em várias oportunidades pelo lado direito, cruzando bola, tentando dar assistência. Na primeira oportunidade, que ele está um pouquinho mais centralizado, ele já obriga o Everson a fazer uma grande defesa, porque ele chutou em cima também. Se ele chuta cruzado no canto, era gol. Era gol. Foi ali que chutou o Peglo, por exemplo, e venceu o Everson na sequência. Mas o Galhardo tem que jogar como 9 lá na frente. Eu sei que ele é meio atacante, eu sei que ele joga pelo lado, eu sei que ele já jogou em várias funções do meio pra frente, mas pô, o cara tava fazendo muitos gols, o cara é o artilheiro do campeonato, não tira ele da área, não tira o Galhardo da área. E a molecada, hein? E a molecada, será que não é hora de botar Heitor, Praxedes, Peglo, Maurício, toda essa turma aí? Eu acho que o Inter precisa repensar muitas coisas, deu uma recuperada, inclusive vai recuperar, imagino eu, a autoestima, porque foi um empate interessante, não para a sequência, mas para o jogo em si. Você segurar um adversário como o Atlético no Mineirão não é fácil. E mostra algumas coisas, né? Mostra que você precisa prestar atenção, olhar para o lado, ver que alguns jogadores estão pedindo passagem, tentar mudar o sistema e não mudar aquilo que estava funcionando. Entende? Que é especialmente o Galhardo como centroavante. Mas também, é claro, eu sei que o Edenilson faz muita falta, mas então tenta o Maurício, tenta o Praxedes, pô, sabe? Dá uma rejuvenescida nesse time, que foi assim, por exemplo, no segundo tempo em que o Inter melhorou para poder chegar ao seu empate. E o Atlético Mineiro precisa resolver essa vulnerabilidade defensiva, porque do meio para frente tem qualidade, mas a concorrência vai ficar grande com o São Paulo, que já está se distanciando, com o Flamengo, que pode chegar a qualquer momento, com o Grêmio subindo, com o Palmeiras consistente, então o Atlético vai ter que ser um pouquinho mais regular. O que vocês viram desse jogo aí, desse empate em 2-2? O jogo foi bom, o resultado nem tanto, né? Mas é para isso que a gente tá aqui, para comentar, para analisar. Então inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo, eu volto na próxima. Tchau!